Sejam muito bem-vindos à nossa 10ª live do movimento SOS Agro RS, um movimento de produtores rurais para produtores rurais em prol daqueles que foram afetados pelas fortes chuvas do Rio Grande do Sul. Nós estamos aí há quase 30 dias nesse movimento em prol dos produtores rurais. Nós somos uma junção de produtores, empresários do campo, empresários da cidade, em busca de um único propósito, o propósito de que o pleito da Farsul seja atendido pelo governo federal. O pleito da Farsul é um pleito que atende boa parte da demanda inicial que esses produtores rurais foram atingidos no Rio Grande do Sul. Então, o que nós fizemos até o momento no movimento SOS Agro RS é pedir com que vereadores, prefeitos, prefeituras, municípios, políticos, deputados, senadores, população em geral, peça e faça um ofício pedindo que o pleito da Farsul seja atendido e mande esse ofício ao governo federal. Hoje nós vamos fazer a nossa 10ª live e o nosso convidado é o Guilherme, que é gerente regional da Emater do estado de Rio Grande do Sul. Na última quinta-feira, e hoje saiu outra, que inclusive saiu na capa do jornal Zero Hora, sobre esses relatos que eles fazem, esse acompanhamento, esse mapeamento das regiões afetadas. E o que saiu hoje, é que Rio Grande do Sul tem mais de 206 mil propriedades rurais afetadas pela enchente. E hoje o nosso convidado, que é o Guilherme, ele vai falar mais sobre isso, sobre como que funciona esse trabalho da Emater. Oi, Grazi. Oi, gente, boa noite. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Agora eu estou te ouvindo, Dandara, mas antes eu não te escutava. Pois é, falaram aqui que estava sem áudio e eu falando horrores aqui. Vocês estão me ouvindo? Tudo bem, assim? Você sim? Só para contar que eu estou com a Starlink. Ai, que coisa boa! Tá na fazenda? Sim, estou na fazenda. Eu tô convidando o pessoal aqui, mas não sei se estão conseguindo. Olá, boa noite. Ganhar. Boa noite. Olá, Oi, Éder. tudo bem, Éder? Tudo Tava bem? falando aqui para as paredes sozinho, ninguém tava me ouvindo. Dandara, tu estava tão empolgada que dava até vontade de ficar só te vendo mesmo. Ai. Eu tava contando aqui, o Guilherme me deu uma aula antes da gente conversar. Oi, Guilherme. Olá, pessoal, tudo bem? Oi, Guilherme. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo certo. Tá me ouvindo aí, cara? Estou ouvindo mais ou menos. Agora vocês estão me ouvindo bem? Sim, Sim. agora sim. Lugar mais adequado aqui. Só um segundinho. Tranquilo, Danda, tu pode ir dando toda a tua introdução empolgada aí, que agora a gente está te ouvindo. Então, pessoal, como eu estava falando, hoje nós vamos fazer a nossa 10ª live do movimento SOS Agro RS. Hoje está completando 30 dias que nós se juntamos, estamos nesse movimento em prol dos produtores rurais gaúchos, por conta da consequência das chuvas. Nós já temos mais de 200 ofícios, né, Grazi? 208 ofícios até agora. Então, nós temos 208 ofícios. De prefeitura, né? Somente de prefeitura e Câmara de Vereadores.
porque a gente tem em torno de 420 ofícios, contando com deputados, senadores e entidades. Então é isso que nós conseguimos nesses últimos 30 dias com a união de todos os produtores rurais, empresários do agro e fora do agro, que estão junto nesse movimento. Então, a gente tem 3 grupos de WhatsApp até hoje, nós já passamos de mais de 2.100 pessoas unidas nesse propósito e mais de 400 ofícios, onde de prefeitura é mais de 210. E nesse momento, hoje, nós temos aí os convidados, a Grazi, que é produtora rural, que está à frente, o Éder, que foi a pessoa que deu o start em tudo isso, que é empresário do agro na região de Santa Maria, e o nosso convidado especial do momento é o engenheiro agrônomo, doutor em agronomia, o Guilherme Passamani, que é gerente regional da Emater da região central do estado, mais precisamente na região de Santa Maria. Então, o Guilherme ele faz a coordenação de 35 municípios da região central do Rio Grande do Sul, e a Emater é um órgão que tem todas as jurisdições do estado, ou seja, tem no estado inteiro. Então, a Emater ela é responsável por fazer levantamentos muito interessantes. Eu estava vendo, tem um projeto que é a Emater que chama Informativo Conjuntural. Desde 1989, esse informativo, esses dados são publicados mensalmente, semanalmente, pela Emater do estado do Rio Grande do Sul. E tem esse levantamento de dados muito interessante, porque tem todo o estado realmente. E hoje, no jornal Zero Hora, eles divulgaram esses dados que informam que o Rio Grande do Sul tem mais de 206 mil propriedades rurais afetadas pela enchente, que é o que o Guilherme vai estar nos contando hoje, como que funciona todo esse trabalho da Emater e da equipe técnica da Emater. Então, Guilherme, seja muito bem-vindo. Olá, Grazi, olá, Jaque, meu amigo Éder, Oi. satisfação estar compartilhando um pouquinho do trabalho da Emater aqui com vocês e acho que a gente pode construir junto aí um agro cada vez mais forte e apoiar o nosso agricultor que está precisando de muita ajuda nesse momento. Pessoal, de antemão aí, Guilherme, eu gostaria de te agradecer que no momento que a gente começou a conversar com as meninas aí, a gente tem um grupo para debater sobre pautas. O teu nome foi o primeiro que me veio à cabeça, pelo que tu representa aí, pela teu grande conhecimento, tanto na região, que é a região central, que foi muito afetada, quanto ao conhecimento do todo do nosso agro. Muito obrigado, porque sem pestanejar foi um convite que eu mandei para ele e na hora ele só me disse, só marca o horário aí que a gente está disponível. Então, muito obrigado, cara. É muito interessante ter pessoas, ainda mais de uma entidade tão importante quanto a Emater. Eu não conheço em municípios de grandes ou pequenos produtores algum município que não se ampare com a Emater. A Emater consegue dar assessoria para diversos tamanhos de produtores e é um órgão de uma idoneidade e seriedade invejável nesse meio. Então, muito obrigado. Espero que tu traga muita informação, que a gente sabe que tu tem aí uma enciclopédia junto contigo e que a gente possa mostrar isso para os nossos produtores. Só para falar um pouquinho desse movimento, a gente iniciou buscando melhoria para os produtores. O que a gente vê? Eu não sou produtor, mas tudo que eu tenho eu devo ao agro. A minha vida foi feita em cima do agro. Então, eu vejo que essa união de profissionais que trabalham com agro, que é o teu caso também, vai agregar bastante, vai nos ajudar e vai nos dar força. Muitas vezes o produtor, ele sabe muito trabalhar, ele fica dentro da fazenda, ele faz o melhor que ele pode lá dentro. Mas a gente precisa estar aqui fora também representando ele e brigando por eles. Esse nosso movimento é um movimento apartidário, não temos partido, não temos sigla, a gente precisa de todos os partidos e de todos os nossos políticos para nos ajudar para um bem comum. Aqui a gente não fala, inclusive nos nossos grupos também, a gente nunca fala em político A, B ou C, não, a gente quer que todos nos ajudem e cobra isso deles. Então, só para te entender um pouquinho mais do que é esse movimento e aonde a gente quer chegar. Nesse primeiro momento, a gente busca o pleito da Farsul, que é um novo financiamento para que os produtores não abandonem a atividade, para que eles se mantenham e voltem ainda mais fortes. Tá? E num segundo momento, a gente vai buscar novas pautas aí, todas elas sempre procurando o bem comum, o bem da maioria, não para beneficiar uma ou outra pessoa. Tá bem, Guilherme? Então, muito obrigado aí de antemão. Eu que agradeço o convite, Éder. A gente está sempre à disposição aí de construções que sejam positivas para a agricultura
porque a gente sabe que a gente vai precisar de muita união e o agricultor, eu sempre digo, né, que é até comum a gente escutar que é uma produção literalmente a céu aberto, né? Então, a gente está à mercê de muitas dificuldades, muitos desafios, e não apenas climáticas, né, mas comerciais, balança comercial, exportação aí que a gente sabe que tem um impacto forte no nosso dia a dia. E a gente está como Emater, como instituição, hoje à frente aqui do Escritório Regional de Santa Maria, trabalhando dentro do possível para tentar trazer algum alento aí para os agricultores, porque a situação é bem delicada. Eu compartilhei há pouco com as meninas o nosso relatório que saiu hoje de manhã. Convido a todos que estão acompanhando a analisar esse relatório, terem a informação em mãos. Está disponível no site do Emater, no acompanhamento de safras, na página inicial. E é um relatório que nos traz alguns números bastante assustadores e que vão ser muito desafiadores para a nossa agricultura conseguir superar e trazer de volta a pujança que a gente tem no agro do nosso estado. Guilherme, deixa eu te fazer uma pergunta. Na tua perspectiva, quanto tempo o agro precisa para se reconstruir? Eu falo reconstruir voltar a ter fertilidade de solo, voltar a produzir o que a gente produzia antes, voltar a ter a estrutura que tínhamos antes dessa catástrofe. Vocês já conseguem ter números disso, alguma coisa, uma estimativa? Éder, é um número muito difícil da gente precisar, porque o agro do Rio Grande do Sul, ele vem sofrendo muito forte de 3 safras, inclusive uma durante a pandemia, de estiagens muito intensas. Aqui na região central nós fomos fortemente afetados por 3 estiagens que dizimaram boa parte da nossa produção de grãos, principalmente, e alguma coisa da área pecuária. Então, é difícil a gente separar fenômenos, né? Para nós é um somatório, é como se uma empresa tivesse com 4 anos vindo patinando com muita dificuldade, passando por desafios gigantescos, né? Então, estimar uma expectativa de retomada 100% é muito desafiador. A gente está recém conseguindo concluir o que a gente tem de perdas até o momento. E tem regiões que a gente ainda sabe que os danos vão ser maiores, né? Que estão sendo afetados agora, a região de Pelotas, por exemplo, com as descidas das águas do Guaíba, né? Então, eu diria assim, a gente vai ser fortemente afetado, não tenho dúvidas disso. Vai levar muitos anos para recuperar. A questão de solos que tu citaste é uma questão muito importante, que a gente perdeu uma camada importante de solo, perdemos muitos adubos, muitos calcários para dentro dos nossos rios, e a gente vai passar por um desafio muito grande de recompor essa camada. Aqui na região central, tem lugares que a lavoura de arroz é impraticável daqui para frente. Beiradas de rios, rios de alta intensidade que tiveram fluxo de água muito grande. É inviável. O produtor que tinha sua produção ali naquela área, ele não produzirá mais, né? Então, claro que a grande maioria tem outras áreas também, mas é um desafio muito grande você perder aí 10, 15% da sua área produtiva de uma família. Então, é muito difícil a gente estimar com uma precisão que a gente gostaria de ter o quanto isso vai ser recuperado, em quanto tempo isso vai ser recuperado. Mas eu diria que as marcas vão ficar bastante presentes no nosso dia a dia, a gente vai sentir isso nas comunidades, nos municípios. Eu sempre digo isso nas oportunidades que a gente tem. O agro, ele é muito além do que o produtor tem na sua propriedade, né? A gente tem toda uma cadeia que cerca a atividade agropecuária do estado, e em todos os municípios e em todo o país, que é complementar e fundamental que o agro seja pujante para a gente conseguir ter uma resposta como a gente gostaria. Aqui em Santa Maria, né, o Éder, você é daqui também, sabe, o ramo imobiliário é altamente dependente do agro hoje em dia, para vocês terem ideia. O ramo imobiliário da cidade, não estou dizendo do campo. Lojas, cidades do interior, mercados, lojas de roupa, tudo isso tem um movimento diferente conforme se avança a agricultura do nosso estado. Se ela avança positivamente, a loja de carros vende mais carros, né? O comércio de roupas vende mais roupas, o mercado tem um consumo de produtos que talvez sejam mais caros. Então, tem toda uma cadeia que vem por trás desse agro, que é difícil a gente mensurar quanto isso vai ser impacto, sem contar os milhares de empregos que geram e que talvez algumas atividades aí
acabem sendo perdidas e a gente não tem como dizer por quanto tempo isso vai pendurar no nosso estado, né? Mas a gente sabe de propriedades que foi perdido tudo, né? Teve várias famílias, agricultores familiares que perderam a casa, perderam seus animais de criação, perderam seus animais de estimação e perderam o seu emprego, sua lavoura, né? O emprego dessas pessoas é a lavoura. E quanto tempo será que leva para retomar isso? É muito difícil a gente ter uma estimativa, mas talvez muitos anos, talvez alguns nunca retomem, talvez outros retomem 2, 3 anos, né? E o que nos preocupa é, é o quanto isso vai ter um impacto além daquela propriedade, né? Porque a gente sentiu aqui um desabastecimento momentâneo, porque o Brasil como um todo, ele tem uma produção muito considerável, a gente conseguiu ser brevemente abastecido já aqui em Santa Maria mesmo, que foi uma das primeiras regiões afetadas do estado, foi Santa Maria, né, onde iniciou, depois foi passando Lajeado, depois Porto Alegre, depois região de Pelotas e demais regiões, mas Santa Maria foi o start do processo, ali ainda no final de abril, e a gente observou desabastecimento local em alguns momentos, várias dificuldades, principalmente logísticas de alguns produtos. E a gente foi, obviamente, sendo abastecido por municípios vizinhos, regiões vizinhas, estados vizinhos. E isso deixa uma marca muito grande, porque essas pessoas perderam tudo. Então é muito difícil a gente saber exatamente quanto tempo vão bastante tempo, com certeza bastante anos, e é indispensável a gente fazer o somatório nesse período, porque não é uma chuva que afetou o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul não vem pedindo socorro somente agora. Nós viemos de uma série de eventos climáticos que culminaram num evento que afetou drasticamente a nossa agricultura, e por consequência disso, os prejuízos ao longo desses 4 anos são gigantescos, né? São muito grandes. Esse nosso relatório de Emater nos diz aqui, na nossa região central aqui, nós temos mais de 700 mil toneladas de soja perdidas, né? Sem contar a baixa qualidade do que a gente conseguiu colher após os eventos climáticos. Mas no estado é gigantesco, é 2,7 milhões de toneladas de soja que o Rio Grande do Sul perdeu de colher. Era para nós estarmos hoje ocupando sendo o segundo estado em produção agropecuária e produção de soja a nível de Brasil. Iríamos ultrapassar o Paraná neste ano, a gente sempre fica em segundo e terceiro ali, mas esse ano a nossa safra estava sendo prevista para ser uma super safra, a maior safra da história do Rio Grande do Sul, e o Paraná está com algumas dificuldades climáticas também. E então nós teríamos uma grande safra que gerou uma grande expectativa e foi frustrada por ocasião da colheita. E sorte, que ainda digo sorte, porque a gente tinha já um avançado na colheita aí significativo, mas 30% na região central aqui, a gente tinha 30% de lavouras de soja por colher. A gente faz esse acompanhamento semanalmente, né, Emater, e esses 30%, muito pouco se colheu, e o que se colheu foi com uma qualidade muito baixa. Ô, Guilherme, a fronteira, quanto faltava ainda quando teve esse evento? Porque a fronteira a gente sabe que esse ano teve que plantar mais tarde. Eu tenho ouvido muitos relatos da fronteira, inclusive amigos e clientes que pretendem abandonar a atividade porque vêm sofrendo são 4 catástrofes e com uma que dilacerou aí a sua lavoura. Como é que tá? Porque lá ainda temos áreas por colher, né? O pessoal ainda está colhendo. E a qualidade está saindo péssima nas lavouras. Como é que esse pessoal vai conseguir, por exemplo, o que eu vejo que a próxima lavoura vai ser muito cara, não vai ter semente. Como é que a gente cria um alento para essas pessoas não sairem da atividade, né? No teu ponto de vista. É assim, é um desafio... Deixa eu só fazer um complemento com a pergunta do Éder. O que acontece? Como essa safra seria muito boa, os produtores investiram tudo que tinha e o que não tinha, porque a gente estava colhendo bem. Então, a gente estava produzindo ali 70 sacas por hectare, coisa que na região central todo mundo sabe que é muito difícil isso, né? Então, a gente investiu muito. Então, o nosso prejuízo é muito grande também, em função de que foi injetado muito recurso ali, porque a gente teria um retorno, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar também que talvez esse número de prejuízo, claro, aqui você está falando em 2,7 milhões de toneladas que foi estimada, né, que se deixou de colher, mas o prejuízo vai ser muito, muito grande. Sim.
Grazi, realmente, a gente fala em o que não se colheu de grão, né? Mas realmente o investimento do produtor, ele vem sendo alto e não é dessa safra. A gente tem sofrido bastante com, né, mercado externo, que acaba prejudicando também os valores dos insumos, né? Na região da fronteira e em todo o estado ainda temos área para colher, tá? Aqui na região central temos em várias áreas. A região da fronteira, por exemplo, o arroz geralmente eles plantam um pouco mais cedo que a região central. Esse ano teve um atraso, nós aqui também tivemos um atraso. Normalmente, na época em que se iniciou as chuvas, nós teríamos já em torno de 20% de área de soja por colher, né, aqui na região central. Esse ano nós tivemos 30, ou seja, 10% a mais, é um terço, né? Porque no final de outubro e na primeira quinzena de novembro, que é um período em que a soja é plantada com uma intensidade maior aqui na região central, a gente observou que tivemos chuvas muito intensas e contínuas. Então a gente teve um atraso do plantio, que por consequência já iniciamos uma safra com bastante dificuldade, com áreas tendo que ser replantadas, e agora por consequência da colheita e acabou tendo esse impacto bem no momento significativo da atividade agrícola e a gente teve prejuízos muito grandes. Nós temos muitas áreas ainda por colher, temos áreas que não vão ser colhidas, tá? Tem áreas que não tem como colher, tem áreas que até hoje estão embaixo da água, é impossível colher e ter alguma qualidade mínima, é zero, é perda total nessas áreas, né? Mas realmente, o dia a dia do agricultor é muito difícil. A gente vive isso e a Emater presta um serviço gratuito para os agricultores no dia a dia deles. E a gente vê cada situação que a gente volta em desespero da propriedade, porque vê que a pessoa perdeu tudo, né? E é muito difícil da gente recuperar, é muito difícil da gente ter uma resiliência tão grande de olhar para isso e não olhar com um sentimento de perda, um sentimento de impotência, de não saber muito o que fazer mediante um cenário tão difícil que o Estado está passando. E o agricultor está sofrendo, e é difícil da gente conseguir ter uma expectativa de que esse sofrimento passe ali na frente, porque ele vai ficar marcado na história. A gente vai ter que ter muita resiliência, trabalhar muito com crédito, acho que é uma das ferramentas, né? Tentando responder a tua pergunta, acho que o crédito é uma das poucas saídas que a gente tem, tá? Não temos muita trabalhar, e a gente sabe que o agricultor é excelente em trabalhar, né? Eu arrumo às vezes até umas brigas, porque sou totalmente defensor da agricultura. Eu sei o quanto os agricultores trabalham, eu sei o quanto eles trabalham para ser o mais sustentável possível, eu sei o quanto eles conservam o meio ambiente. A gente que trabalha no meio, convive com as pessoas, a gente sabe o carinho que o agricultor tem pelo meio ambiente. E às vezes a gente vê isso sendo de forma equivocada, divulgada, ou pegando uma exceção que conduziu um crime ambiental e precisa ser punido por isso, mas é uma exceção e se extrapola por um grande todo que é uma inverdade muito grande. Então, a gente precisa, né, de um apoio agora. Eu acho que é momento da gente buscar a união das instituições, buscar a união política, fortalecer as instituições para que a gente traga de alguma forma um auxílio, um crédito, qualifique a ferramenta de crédito e possa tentar auxiliar, prorrogue dívidas. Eu acho que temos que fazer alguma coisa nesse sentido, né? Obviamente, os agentes bancários são parceiros, a gente convive muito com eles, porque a Emater também faz muito projeto de crédito, e assim, eles estão totalmente sensíveis com a questão da necessidade do momento agora de tentar ajudar o agricultor. Eu acho que a gente tem que unir todos os esforços possíveis para que esse agricultor permaneça na atividade agrícola com todas essas dificuldades que a gente tenha uma produção do ano que vem que vai necessitar de grandes investimentos. A Grazi citou um exemplo muito interessante, a gente investiu muito nessa safra. Essa safra era para ter sido uma safra que era para, eu nem diria para ter lucro, era para reduzir o prejuízo dos últimos 3 anos, porque eles foram muito difíceis. E pouca gente sabe disso e pouca gente, além de quem convive no agro, sabe dessas informações. Nós tivemos 3 prejuízos gigantescos que iam ser supridos em partes por essa safra, e ela foi novamente frustrada. Então é um desafio gigantesco que a gente tem daqui para frente. Guilherme, como que a Emater pode ajudar na reconstrução do agro, né? Para quem está assistindo a gente e ainda não está por dentro de tudo que vocês estão fazendo, das ações. Grazi, assim, o primeiro ponto que a gente traz como muito relevante
é a gente ter uma informação com qualidade, né? Então, nossa equipe de extensionistas, nos 497 municípios do Rio Grande do Sul, a gente tem um escritório físico, né, da Emater, presente no dia a dia, há 69 anos na Emater, e existe, e a gente tem uma amostragem muito próxima da média real de cada município. E trazer essa informação para o poder público, para os agricultores, para que a gente possa debatê-la, é muito importante. A informação ela tem um peso gigantesco hoje, né? Estava comentando há pouco, os dados da Emater, eles são balizadores de políticas públicas estaduais, municipais, federais e até de mercados internacionais. Em setembro do ano retrasado, a gente estava na sede da USDA, Departamento de Agricultura americano, discutindo como a gente pode qualificar ainda mais essa coleta de informação, né? Então, esse dado ele é muito importante. Esse laudo, esse boletim que a matéria informou hoje, ele é bem relevante do ponto de vista de dar visibilidade à sociedade que nem sempre entende como é que funcionam as coisas no agro e ter essa informação e ver a grandiosidade do que a gente está, infelizmente, vivendo agora. Os nossos colegas, né, nós temos nas nossas equipes engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas, veterinários, zootecnistas, extensionistas da área social, engenheiros florestais, eles estão disponíveis para contribuir com os agricultores, todos que nos acompanham aqui podem procurar o escritório da Emater, né, a gente presta um serviço, né, gratuito para os agricultores, a gente atende eles gratuitamente. A Emater também faz uma forte ação na questão do crédito, né? Tanto na emissão do crédito agrícola, né? Na orientação dos projetos de investimentos, de grande produtor a gente faz. Então, é um braço bem importante, assim, porque nós vamos precisar de gente que faça projeto de crédito, que oriente os agricultores em fazer os investimentos necessários. E a grande assim, apoio que a Emater pode dar também é nessa parte da assistência técnica, né? Também a parte social é um trabalho muito importante que a Emater faz, né? Principalmente para os pequenos agricultores, né? Eles são muito dependentes de apoio agora, né? De acesso a políticas públicas, né? Estaduais, municipais, federais, quando vier alguma coisa nesse sentido. A Emater geralmente faz esse link entre o que existe de política pública e que faz com que chegue ao agricultor, né? Então, emissão de laudos, questão das perícias agrícolas, a Emater Peraí. ela é parceira Eu te nisso. perguntar, Guilherme, se um produtor que não tem condição de pagar, digamos assim, para um agrônomo, para ir lá fazer o laudo de prejuízo, que a gente acha que o banco vai pedir isso lá na frente, a Emater disponibiliza? Sim, eles podem procurar o escritório da Emater, os colegas estão orientados a conduzirem isso da melhor forma. Tem os laudos dos municípios, é um papel que a Emater faz também, que é bem relevante, que é a emissão do laudo balizador do decreto. Então, a Emater ela emite um laudo que apoia o poder público municipal em fazer o decreto, seja de emergência, como a gente viveu na grande maioria dos municípios nos últimos 3 anos, seja de calamidade, como alguns municípios estão vivendo e viveram alguns dias atrás. Então, a Emater ela faz esse levantamento agropecuário, que também tem um aspecto social, porque são vidas que vivem ali. A gente tem que olhar para o agro não apenas como uma atividade econômica, mas é uma atividade social. Tem pessoas que vivem daquilo ali, tem famílias, tem idosos, tem jovens que vivem da atividade agropecuária e que precisam desse alento, precisam desse apoio hoje e sempre vão precisar por muitos anos, a gente vai estar acompanhando, e nesse sentido que a Emater tem a sua atuação em todos os municípios do Rio Grande do Sul, tentando auxiliar o agricultor, trazendo esse alento e tentar, de qualquer forma, agora, eu acho que agora a gente tem que buscar a união de todos, trazer o máximo de políticas públicas que possam apoiar os agricultores nessa situação e buscar tentar dar uma volta por cima, que é uma volta longa, uma volta bem desafiadora, a gente tem consciência disso, a gente vive o dia a dia dos agricultores, a gente sabe que os desafios são muito grandes. Ô, Guilherme, eu gostaria que tu falasse um pouquinho para nós da pecuária e das outras culturas, não sendo soja e arroz, que essas são as que estão mais em enfoque, que é que a gente tem mais visibilidade. Mas, assim, os pequenos produtores de tabaco e de outros, e outros setores aí também foram muito afetados.
Eu queria que tu falasse um pouquinho mais desses produtores que não fazem parte somente da soja e do arroz. Éder, eu sempre tenho dito o seguinte, nos últimos dias isso tem sido uma palavra constante na nossa vida, infelizmente. Tudo que tinha no campo foi afetado. Tá? Não existe atividade agropecuária que estava no campo no momento das chuvas e não foi afetada. Tá? Então, a parte de produção de tabaco foi afetada bastante, intensiva. Produção de frutas foi afetada. Laranja, citros em geral, laranja, limão e bergamota, banana foi bastante afetada, maçã foi bastante afetada. Nosso pecan, aqui na região, tem uma produção muito significativa do nosso pecan, foi bastante afetada. A região do município de Cachoeira do Sul, Santa Maria, que os dois estão entre os 5 maiores produtores do estado, tiveram perda na produção. O morango também foi bastante afetado. As parreirais, aqui, Silveira Martins é um dos poucos municípios que a gente tem aqui na região central que tem parreiral, assim, mais no sentido comercial. Mas a região de Caxias, a gente tem perdas que são gigantescas. Não é a perda na uva, é a perda ao parreiral inteiro. O parreiral inteiro desmoronou e foi barranco abaixo. Então são perdas muito grandes. E essas culturas têm um apelo muito forte, uma intensidade muito grande, porque elas estão na mão de pequenas famílias, geralmente, na grande maioria da fruticultura, uma boa parte da fruticultura do nosso estado, e elas representam um número muito grande de pessoas envolvidas que dependem única e exclusivamente, às vezes, dessa atividade. Né? Então, hortaliças também, a gente teve um impacto grande, principalmente folhosas. A gente sentiu isso. E é incrível como nessa hora o agricultor mostra a sua importância, né? Começou a chover, uma semana depois já não tinha produção de alface nos mercados. E já era um caos, né? E aí a gente valoriza os nossos desafios, né, que a gente tem no dia a dia. Aí o agricultor, ele é muito importante para a sociedade nesse momento. E a gente sempre soube que é sempre importante, mas nesses momentos salta aos olhos o quanto faz falta não ter uma alface de qualidade numa gôndola de mercado. E a gente viveu isso na greve dos caminhoneiros, nós vivemos isso, e agora a gente viveu de novo aqui. Demorou dias e ainda está instável ainda a disponibilidade de folhosas, por exemplo, no mercado, principalmente aqui nos mercados da região central, nos municípios menores, é até um pouco mais intenso isso. Mas tudo que a gente tinha no campo foi afetado. Né? A gente teve perdas na pecuária, pastagens foram drasticamente afetadas, linhas de coleta do leite foram drasticamente afetadas, nós ficamos muito dias sem coleta de leite em alguns municípios, tivemos uma mortalidade bem grande de animais, só aqui em Restinga Seca, município vizinho de Santa Maria, teve mais de 1.000 cabeças de gado que perderam. Olha o impacto econômico que é isso, e quantas pessoas vão deixar de, daqui a um pouco, conseguir conduzir sua atividade agropecuária com prejuízo desse? É um prejuízo gigantesco, é um prejuízo aí de 5 milhões só em 2, 3 propriedades, né? E como você recupera isso? E além das atividades agropecuárias, assim, do que estava no campo, né, a gente teve prejuízos muito grandes estruturais, né? Então, a gente teve, assim, 456 municípios afetados, né? São mais de 206 mil propriedades afetadas, assim, de forma mais intensa. Eu digo mais intensa porque eu acho que todas praticamente foram afetadas de alguma forma, né? Pelo menos nos solos foram afetados. Problemas de escoamento, a gente tem mais de 4.500 comunidades problemas de escoamento. São dados assustadores, né? Quantas desses problemas de escoamento impactaram em você perder o produto já colhido, com todos os manejos, desde o plantio, adubação, manejo fitossanitário, operação da colheita, e na hora de escoar você perdeu porque simplesmente não tinha condições de atravessar uma ponte que caiu e uma estrada que não tinha condições de fazer o transporte do alimento, né? Então, são danos muito grandes, assim, é assustador os números que a gente está observando, sabe? E a gente vai ter que ter aí um trabalho muito forte em todos os municípios do estado, porque 93% dos 497 municípios foram afetados. Então, é difícil você não ter um município que vai precisar de alguma ajuda. Eu diria que praticamente todos. A gente vai ter que ter um trabalho muito intenso aí, batalhar por políticas públicas corretas, complexas, né, e condizentes com o que a gente está vivendo aqui, que realmente tragam algum apoio para os nossos agricultores. Guilherme, todo esse prejuízo que você acabou de comentar,
pode mostrar, né, que isso vai afetar economicamente, mas que também vai afetar o bolso do consumidor, porque como não existe produto, o que tem vai ficar mais caro, né? Exatamente. A gente observa duas ocasiões. A primeira é alguns produtos acabaram ficando mais caros imediatamente no mercado. A pé de alface a 8, 9 reais nessa época era muito raro de se observar, né? E a qualidade baixou, né? Porque para eu formar um pé de alface eu tenho que juntar 3, 4 pés pequenos de alface. E veja bem, são 3, 4 manejos, são 3, 4 adubações, são 3, 4 mudas, são 3, 4 processos de colheita que tem que somar ao preço para que tenha minimamente uma justiça com aquele agricultor que perdeu sua produção e que perdeu seu investimento e que está ali. Então, os preços, muitas vezes, isso é um fato muito relevante da gente trazer à tona. O preço, às vezes, que sobe no mercado, não sobe no bolso do agricultor. Porque o agricultor, ele teve um investimento muito grande para conseguir colher um produto muito inferior ao que ele gostaria de colher, para fazer toda uma logística muito mais difícil do que ele estava acostumado, às vezes fazendo voltas enormes para conseguir entregar seu produto. Então, às vezes a gente aí não como engenheiro agrônomo, né, mas como consumidor vai no mercado e diz, mas esse alface está muito caro. Tchê, só um pouquinho, não é que está muito caro, é que está difícil de produzir. O agricultor, ele não está ganhando aquele valor líquido. Ele está ganhando uma porcentagem daquele valor que geralmente não é muito diferente do que ele ganharia se tivesse uma produção normal, a porcentagem. E não aumentou o valor de lucro do produtor, bem pelo contrário, aumentaram drasticamente, né, a necessidade de investimento que esse agricultor faz e o lucro, se tiver lucro em alguma atividade agropecuária nessa ocasião aí, são exceções, porque eu acho que a grande maioria, o prejuízo não vai ser muito pequeno. Aqui na minha região, Guilherme, já teve produtor que teve que fazer 300 quilômetros para conseguir entregar a soja que estava colhendo, porque nenhuma cooperativa mais estava aceitando. É, teve muitas situações semelhantes no estado, infelizmente, né? A qualidade baixou muito, teve muito grão ardido, né? Grãos apodrecendo. É assustador ainda, né? É assustador tu ver assim a tua lavoura sendo colhida com as máquinas dentro d'água quase, né? E foi um momento, né? Isso aqui na região central teve uma semana entre o início das chuvas, choveu ali praticamente uma semana toda e teve 3 dias que parou de chover. Os produtores colheram o que deu, né? Misturaram com soja boa para tentar não perder tanto, né, nas impurezas e nos grãos ardidos. Mas o prejuízo, mesmo assim, ele é muito grande, a logística foi muito impactada, né? Isso vai ser algo que a gente vai ter que repensar a nível do Estado, né? A logística hoje é uma infraestrutura hoje que se mostrou não estar preparada para situações parecidas com o que a gente viveu agora, e talvez isso seja mais intenso, não sei, tomara que nunca mais aconteça, mas pode ser que aconteça novamente. Então nós vamos ter que pensar numa estratégia de infraestrutura, de qualificar a infraestrutura, para que isso seja menos impactado possível dentro do que é capaz de ser menos, né? Porque eu acho que ninguém esperava viver uma situação tão grande como a gente viveu aqui na região central do estado e que está vivendo em outras regiões também. E a gente cita aqui que deve ter gente da região de Lajeado que nos acompanha, que a situação foi muito crítica, lá muito mais crítica que aqui, nas questões de perdas humanas, né? Pessoas, vidas que foram ceifadas em função dessa anormalidade climática aí que a gente acabou vivendo. Sim. Como foi um evento inédito, né, Guilherme? Uma tragédia que acho que a nível de Brasil não tem, assim, do tamanho do estado, 90%, mais de 90% ter sido afetado. Nós esperamos realmente que venha uma solução também inédita, né? Por mais que nós, como movimento do SOS, a gente já está cobrando das autoridades, enfim, a gente também espera que eles saibam de tudo isso e a gente conta também, claro, com a ajuda da Emater, para que a Emater possa, né, estar disponibilizando esses dados verídicos reais, enfim, para que seja mais específico e que mostre realmente a realidade de que todo mundo vai ser afetado. O Rio Grande do Sul
praticamente todo ele se perdeu, o agro se perdeu como um todo, mas isso vai refletir no Brasil. A gente também tem uma importância perante o Brasil, então a gente gostaria que as pessoas tivessem consciência disso, porque hoje mesmo eu falei com uma pessoa, se eu não me engano, da Bahia, e ela disse, mas Grazi, vocês já não estão recebendo ajuda, vocês já não estão recebendo dinheiro, isso e aquilo, mas o governo está passando, a TV, a mídia, a grande mídia está mostrando. E eu disse, não, a gente não tem nenhuma solução ainda, nada, assim, tipo, tem alguma prorrogação do banco, né, essas questões aí de custeio, enfim, para dia 15/8, mas fora isso, a gente não tem nada, a gente está aguardando uma solução, né, e é por isso que o nosso movimento se reuniu, para que o pleito da Farsul seja aceito. É o que a gente entendeu, assim, como produtora, como produtores, que é a nossa única saída para a gente conseguir se manter no setor. Porque se nós não se mantermos no setor, o que vai acontecer com a cidade? E não é somente com a cidade do Rio Grande do Sul, mas é com as outras cidades também. Grazi, é o que eu falo seguido, né? Que a gente quer que os produtores se mantenham na atividade. Eu fico muito triste quando um produtor me liga para vender os equipamentos dele que ele está indo embora. Nessa semana eu tive eu devo receber de 2 a 3 ligações por dia de produtores que vão abandonar a atividade ou pretendem abandonar. Isso é muito triste. E essa semana eu tive um cliente que me ligou que ele vai embora para os Estados Unidos. Ele tem um irmão lá, ele falou, Éder, eu vou trabalhar lá. E eu fiquei triste, porque, na verdade, nós temos que transformar o Brasil num país de primeiro mundo. Não irmos embora do Brasil para vivermos melhor, né? Então, eu vejo que a gente precisa buscar e buscar dessa forma. Temos algumas surpresas muito positivas nesse nosso movimento, né? Foi um movimento que começou muito pequeno e a gente está conseguindo já uma aderência muito grande. E todo mundo falava, mas o produtor não se une. A gente provou que une. A gente já está com mais de 200 prefeituras aí nos apoiando. E isso tudo foram produtores que buscaram. A gente começou aí, a gente deu start, mas o pessoal veio e tem gente hoje que está enlouquecido aí, que liga para todo mundo, que manda mensagem, e não é obrigação, é apenas para ajudar. Então o produtor sim, ele pode se ajudar, ele é um povo unido, e ele vai conseguir. A gente não acredita muito, né, Grazi e Dandara, a gente não acredita em nada de baderna, de não sei o que, a gente acredita que a forma correta é a forma política, é a forma com dados, que é muito importante, que o Guilherme trouxe. A fonte da Emater é uma fonte reconhecida, é uma fonte que a gente pode usar. Inclusive, o que tu passou ali, depois a gente vai querer compartilhar, né, nas nossas redes aqui, Guilherme, porque isso é importante. A gente mostrando o tamanho contra fatos, não há argumentos. Eu sempre falo isso. Então, a gente com certeza vai conseguir. Eu acredito muito que os nossos governantes vão nos ouvir, porque eu não quero ver pessoas da minha idade ou mais jovens que são apaixonadas pelo agro, porque o agro se tornou apaixonante de uns anos para cá, porque uma vez era feio ser do agro, hoje é legal, hoje é bonito, hoje todo mundo sente orgulho de ser do agro. E eu não quero mais receber ligação para o cara, para mim vender as máquinas dele, eu quero receber a ligação para ele dizer que ele está aumentando a lavoura, que ele quer melhorar equipamento e tudo isso. Então a gente vai brigar por isso. Mas é muito importante que as pessoas também entendam que os órgãos também estão aí para nos ajudar. Olha o belo trabalho que a Emater faz, que muitas vezes, né, Guilherme, tu deve se deparar com isso, as pessoas não conhecem ou não vão à Emater, que está prestando um serviço que pode auxiliá-los. Estou começando a plantar numa região nova, vai lá, procura a Emater, dá uma olhada, pergunta como é que é a região. O que as pessoas fazem? Muitas vezes elas buscam uma nova região e pegam um corretor para contar como é que é. Cara, vai num órgão competente que tem todos os dados, todas as informações, né? Então, o produtor também, a gente vai incentivar para que todo mundo busque informação em lugar correto, informação confiável, né? Então, vamos ressaltar o papel das instituições também, né? E para que os produtores, de fato, fiquem, cresçam, porque o agro é pujante. Eu vendo, essa semana eu estive no norte do estado, as pessoas estão aí plantando trigo, plantando aveia, estão buscando de novo. E a gente vai buscar de novo e vai dar certo. Agora a gente precisa de uma ajuda e ninguém está pedindo nada, né? A gente está pedindo para renegociar um novo financiamento. Ninguém está pedindo para doa tudo aí, cancela tudo, ninguém vai pagar. Não, é só para nos dar uma força nesse momento tão difícil.
Então, é isso que a gente consegue ver desse lado. Não sei se para vocês da Emater também é esse o sentimento aí, Guilherme. Com certeza, Éder, a gente tem esse sentimento diário quando a gente sai para o campo, quando a gente visita uma família, né? A gente observa que o agricultor ele não precisa de muito, tá? No geral, ele precisa de produzir, que deixem ele produzir, que ele tenha boas estradas para escoar, que ele tenha crédito para financiar a sua lavoura e o resto ele se vira, tá? Precisa de uma assistência técnica, consegue um apoio, um agrônomo, um técnico, um zootecnista, veterinário, consegue produzir e seguir a sua vida. E sempre foi assim, né? E sempre foi assim e vai continuar sendo. A gente vai superar essa situação que a gente está vivendo e a gente vai precisar de apoio de todos e o agricultor precisa estar ter ao seu lado as instituições, o governo precisa estar ao lado e espero que esteja buscando alternativas para auxiliar esses agricultores, principalmente o governo federal, porque o crédito é imprescindível para nós nesse momento, é imprescindível, né? E crédito não é doação, crédito é empréstimo, você paga depois, né? Ninguém está pedindo para doar o recurso, a gente está pedindo para que tenha o recurso para eu continuar trabalhando na minha atividade agropecuária. A gente vai ter que trabalhar muito forte essa questão de êxodo rural, tá? Que é algo que os dados do IBGE vêm nos mostrando, é preocupante, tem muita gente saindo da atividade agrícola, e a gente vai precisar trabalhar isso agora de uma forma muito mais intensa, porque vai ter muitas famílias que ficaram 15, 20 dias sem luz. Para qual filho você deseja isso? Ninguém deseja isso para um filho. Fique 15, 20 dias sem luz aqui no interior, sem telefone, sem luz, sem poder sair daqui porque não tem uma ponte. Ninguém deseja isso, né? Então, a gente precisa qualificar essa estrutura, a gente precisa ter o que a cidade tem no campo. A gente for nos Estados Unidos, o agricultor dos Estados Unidos ele pede um iFood no celular e entrega na propriedade dele, tá? Em algumas regiões. Tá? A gente precisa ter aqui qualidade de vida. O agricultor precisa que tenha boas estradas, que ele tenha bom acesso, que ele tenha um crédito para financiar um carro compatível com a sua atividade agropecuária, né? Que tenha um telefone de qualidade, que tenha água de qualidade, que tenha luz elétrica de qualidade. Isso são batalhas que vão muito além do que eu preciso de um crédito para produzir minha lavoura. E são batalhas que entram nesse eixo que você, Grazi, citou. São batalhas que a gente precisa discutir isso politicamente. Como reconhecer que a agricultura do Estado é muito importante, e de fato a gente que convive sabe disso, mas que as políticas públicas se direcionem para esse público e qualifiquem essa atividade. Né? Graças acho que foi você que citou da importância da nossa produção a nível nacional, né? O Rio Grande do Sul hoje, além de ser um grande player no mercado nacional, a gente produz 16 produtos, no mínimo 16, aqui eu posso citar de cabeça, frutas, grãos, nós somos entre o primeiro, o segundo e terceiro produtor do Brasil, mas são muito mais, né? Hoje, o Rio Grande do Sul exporta produtos agropecuários para 95% dos países do mundo, né? Olha a potência que é o nosso estado, né? E olha como é importante como poderia ser isso muito maior, talvez, se a gente tivesse uma produção com um zelo ainda maior, né? A gente pudesse ter estradas melhores, escoamento melhor, capacidade de armazenamento é algo que a gente ainda precisa evoluir bastante. A gente tem muita propriedade que poderia evoluir nessa questão do armazenamento dos seus próprios grãos para conseguir barganhar preço no mercado, é algo que uma matéria batalha bastante, mas a gente pode evoluir nisso. Irrigação, né? Fazer um melhor uso das nossas águas, fazer um manejo de solo mais intenso, a gente poderia produzir, ter um potencial produtivo muito grande. E sem dúvida nenhuma, hoje o Rio Grande do Sul é muito importante a nível do Brasil e a nível do mundo. Então, o mundo todo está olhando para nós o que a gente está vivendo agora. Tá? Eu queria que o mundo todo também olhasse para nós o que a gente viveu nos últimos 3 anos com as estiagens e se somasse a esse valor o que a gente já deixou de ganhar, né? Aqui por país, porque quem ganha não é o agricultor que ganha. O agricultor também ganha, óbvio que sim, mas o Estado ganha, o município ganha, o país ganha, né? A sociedade ganha porque os produtos também ficam mais acessíveis, o comércio todo gira, então, de forma direta ou indireta, os produtos chegam na mesa do consumidor de uma forma mais tranquila, mais leve, né? E a gente precisa batalhar para defender a agricultura. Eu sou um defensor, vou morrer defendendo a agricultura, porque a gente que é da área, a gente sabe a importância que ela tem, né? Mas a gente precisa que
além de nós que somos da área, saibamos a importância que ela tem. A gente precisa que a comunidade toda, a sociedade toda, valorize o agricultor e trate o agricultor com o respeito que ele merece, porque ele é imprescindível para o nosso desenvolvimento aqui. Eu desafio qualquer pessoa que vocês conheçam, eu comumente faço isso nas palestras, digo, quem de vocês aqui é filho de agricultor? Alguns vão levantar a mão. Quem de vocês aqui é neto de agricultor? Quase todos levantam a mão. Então, esse bisneto todos vão levantar. Praticamente a nossa comunidade, nossa sociedade gaúcha passou em algum momento pelas mãos de agricultores da agricultura. Muitas vezes da agricultura familiar, muitas vezes da médio, grandes produtores. Isso precisa ser valorizado porque ela faz parte não só da nossa produção, do nosso PIB, né, da produção econômica do nosso estado, mas ela faz parte da nossa cultura, faz parte das nossas tradições. Há muito tempo a gente tem isso como meio de sobrevivência, meio de produção a nível de país, e a gente precisa fortalecer isso. E eu não tenho dúvidas que a gente vai conseguir dar a volta por cima, mas é uma volta comprida, não é uma volta tão curta. A gente vai ter muitos desafios, a gente vai precisar de muita união. Eu acho muito legal o movimento que vocês estão fazendo, podem contar comigo no que for preciso. A Emater está aí para ajudar os agricultores, com dados, com informações que vocês precisarem, contem conosco, porque a gente vai precisar dar as mãos, ter muita resiliência e vão precisar de ajuda. A ajuda precisa ser muito além, o alimento auxilia, né, a cesta básica que vem, roupa que nos mandaram para as regiões mais afetadas, mas a ajuda de vulto mesmo, ela precisa, eu entendo que precisa ser no crédito, precisa ser de políticas públicas consolidadas, continuadas, que não sejam apenas em 2024, que a gente precisa ter uma continuidade, porque esse processo que a gente está vivendo, ele vai se estender. A gente vai precisar de políticas públicas para a questão de moradia. Muitas pessoas perderam suas casas no interior. Não, são poucas as famílias que perderam. E a gente precisa de um teto para estar produzindo lá. Né? No mínimo, uma casa de qualidade para estar vivendo lá. E a gente vai precisar de alguns apoios que são muito relevantes e que é totalmente válido e importante, movimentos tal como esse que vocês estão organizando, e eu parabenizo vocês porque, sem dúvida nenhuma, vai trazer algum alento, vai trazer algum apoio, vai ser voz dos nossos agricultores, e que muitas vezes nem são ouvidos, né? A gente que vive no dia a dia sabe, escuta-os, mas muitas vezes essa voz, ela chega até uma certa altura e ela precisa ir mais longe. Sim, e a gente espera que essa voz seja ouvida, né, gente? Guilherme, eu queria fazer uma pergunta para ti. Olhando em relação ao relatório, eu estava olhando o relatório técnico emitido pela Emater, e ali eu vi que tem 456 municípios nesse relatório, 9.158 localidades estudadas, 260 mil propriedades estudadas e que tem 78 municípios em estado de calamidade pública. Eu queria que você falasse mais da metodologia de trabalho de vocês em relação a fazer essa avaliação para gerar esse relatório e também de alguns dados aí dos mais impactantes, se você pudesse citar ali para a gente resumidamente. Claro que depois eu vou compartilhar no grupo todo o relatório, mas eu queria que você enfatizasse para quem está nos acompanhando aqui no Instagram, alguns desses dados mais impactantes do relatório de vocês. Bom, a metodologia que a Emater utiliza para fazer levantamento de dados, principalmente de safras, ela, como você citou, ela já vem há muitos anos. A gente faz o informativo conjuntural, nem sei quantos anos, mas é mais de 40, né? E então, a gente faz o acompanhamento desde a previsão de safra, acompanha toda a fenologia das lavouras e, por consequência, no final, a gente faz o levantamento das estimativas de colheita, né? Então, faz o acompanhamento continuado, independente do ano ser atípico, como a gente está vivendo hoje, a gente vai fazer e sempre fez isso. Essa metodologia, ela tem uma amostragem muito grande, porque você consegue pegar praticamente todos os municípios que tem, por exemplo, soja. Então, quase todos a gente tem amostrados ali. Então, ela tem uma precisão muito real do que realmente do que está acontecendo de fato na agropecuária do estado. Nossos colegas extensionistas, eles identificam com base em amostragem, vão nas propriedades, vão nas comunidades, identificam, né, como é que está a situação. Muitas vezes, em oportunidades, discutem isso em conselhos, né, em conselhos municipais. Praticamente todos os municípios têm conselhos agropecuários, né? Então, esse dado, ele passa por muitas mãos. A gente brinca que a Emater divulga, esse dado não é só da Emater, ele é um dado da sociedade daquele município
que por consequência vem para a sociedade da região, que vem para consequência para a sociedade do estado, para o país. Então, ele é um dado que ele vai passando por várias lapidações. Esse é o primeiro boletim técnico que a Emater divulgou com essa riqueza de dados. Então, tem praticamente tudo que a gente tem na agricultura está exposto aqui. Mas ele é um primeiro boletim. A situação daqui para frente, ela tende a ser talvez até pior do que a gente está vendo aqui. Né? Porque algumas águas, por exemplo, não baixaram, a gente não conseguiu estimar. A gente sabe que em áreas de arroz que estão há 15 dias sobre água, a perda é praticamente total, é total. Né? Mas elas ainda não baixaram. Então, algumas áreas dessas situações que talvez tenham alguma chance de ter alguma porcentagem pequena de colheita, ainda não estão representadas aqui. Né? Então, vão ser representadas num segundo momento, em outro boletim. Então, a metodologia que a Emater acompanha é a amostragem em loco em todos os municípios do estado, praticamente todos que têm a sua produção agrícola daquela cultura. Né? E, obviamente, a gente trabalha de forma coletiva, porque precisamos também de uma validação dos demais órgãos. Né? O IRGA é um grande parceiro nesse levantamento de informações. Você olhar no nosso relatório ali, quando cita arroz, tem um asterisco, que é o dado que o IRGA também vem refinando e nos disponibiliza. Né? Então, a gente tem que buscar qualificar ao máximo essa informação para que a gente possa ter um dado preciso que realmente traga à tona a relevância da agricultura e os desafios que ela vem vivendo. Então, se a gente olhar o histórico do Informativo Conjuntural, toda quinta-feira, a Emater divulga no seu site, Informativo Conjuntural, você pode ver a situação das principais culturas de todo o estado, das principais criações de todo o estado. Como é que está o carrapato na região de Santa Maria, na pecuária? Né? Como é que está o carrapato na região de Bagé? Você vai ter as informações de alguns municípios que estão com uma intensidade maior. Você consegue ver esse acompanhamento. Né? Então, esses dados que a gente trouxe hoje, foi divulgado hoje pela manhã, está no 0 hora de hoje, ainda foi divulgado ontem à noite, mas no site da matéria ele entrou hoje pela manhã, ontem ele foi apresentado para o governo do estado. Ele traz alguns números ali que nos preocupam, são 2,7 milhões de toneladas de soja de prejuízo já efetivado, né? Já concluído, isso não volta mais atrás, né? Mais de 15 mil produtores. Por sorte, como eu digo, uma palavra ruim da gente usar, por sorte a gente já tinha colhido boa parte da soja, porque se viesse essa intensidade de chuva e nós tivéssemos com 2 semanas atrás, isso teria, na minha região central, 50% da área de soja teria sido perdida. Imagina, 1 milhão e 57 mil hectares que a gente tem na região central, nós perderíamos a metade. Né? É um prejuízo gigantesco. O milho também, tanto grão quanto silagem, tem uma área bem importante no estado. Né? O milho grão, 354 mil toneladas foram perdidas. E aqui o milho é interessante porque ele é muito ele tem em quase todas as propriedades se produz um pouco de milho. Então, o número de propriedades afetadas foi muito grande, foi próximo de 30 mil propriedades, 28 mil e alguns quebrados de propriedades que foram afetadas. 28.339 propriedades, mais precisamente, foram afetadas na questão do milho. O arroz também, né, 160 mil toneladas, mais em torno de 8 mil produtores afetados. E o arroz aqui eu trago esse destaque que tem áreas que não são mais produtivas. Né? Algumas áreas em beiras de rios aqui na região central, essas áreas não terão mais condições de serem produzidas arroz ali. Né? E a gente sabe, né, mais uma vez, a palavra ruim de usar, mas por sorte são pequenas áreas, não tem uma significância que vá ter um impacto tão grande, né? Mas aconteceu e teve propriedades que tiveram consideráveis perdas na sua região. Né? A área animal também foi muito afetada, a pastagem, a gente perdeu a qualidade da pastagem, tanto na pastagem cultivada quanto na pastagem nativa. A gente teve perdas aí em torno de 45% a 48%, né? Na cultivada 48%, na nativa em torno de 45%. E isso é bem impactante porque vai ter impactos que vão, às vezes, além da pastagem, né? Por exemplo, reprodução animal. Um animal, ele se reproduz, né, com uma qualidade ou com uma intensidade maior na medida em que está bem alimentado. E talvez esses animais não estejam bem alimentados. A gente está vendo produção de leite recebendo silagem, né, e outros alimentos de estados vizinhos. Hoje chegou
aqui da região de Santa Rosa, uma carreta para a gente auxiliar a distribuição de silagem para veio uma de São Cepé para Nova Palma, e a gente tem observado aqui na nossa região até uma intensidade um pouco menor, porque não temos, na região que eu trabalho aqui, não tem tantos municípios produtores de leite, principalmente, né? Tem alguns, mas não são tão grandes assim quanto outras regiões, e que até foram mais afetadas que nós. Mas assim, a gente tem... Convido vocês a olhar esse relatório, ele está na página inicial da Emater ali, acompanhamento de safras. Tem fotos ali que são muito impactantes, animais totalmente desnutridos, faltando total alimentação, tá só no osso, que nem a gente diz, né? E esse animal não vai se reproduzir. E qual é o impacto disso a longo prazo, né? É grande. Sem contar os óbitos que tivemos, muitos, né? Deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui, animais mortos, animais bovinos de corte, mais de 14.800 cabeças vieram a óbito, né? Como disse, só em Restinga Seca aqui mais de 1.000 animais morreram. Aves comerciais, né? Aves de criação, subsistência e cria, integrados com a indústria, nem é os de criação doméstica, criação comercial mesmo, né? Mais de 1.198.000 animais foram a óbito, né? Suínos, quase 15.000 animais, bovinos de leite, 2.400 cabeças, piscicultura, 937.000 toneladas foram perdidas, né? E apicultura também, mais 16.000 caixas de abelha. Então, são números bem impactantes, tanto na área agrícola quanto na área agropecuária, porque são números que refletem uma realidade assustadora, né, que trará desafios gigantescos e que esse relatório ele representa muitas vidas que vivem disso. A gente morreu 14.000 animais, a gente mentalmente já calcula mais ou menos quanto isso tem de impacto econômico. Mas quantas famílias vão deixar de produzir, deixar de trabalhar na pecuária porque perderam sua produção talvez inteira? Todos os seus animais, todos os seus animais de cria, todos os seus terneiros, né? Perdeu a alimentação desses animais, quantos quilos esses animais vão deixar de ganhar? E então o aspecto econômico, social, ele anda junto, ele preocupa nos dois lados e a gente vai ter um desafio muito grande nos próximos anos. Quem for ver o relatório tem que ter estômago, viu? É verdade, Grazi. É muito triste, gente. Meu Deus. E é verdade, Grazi. Agroindústrias, teve agroindústrias que perderam tudo, produtores que perderam todos os seus maquinários, Cachoeiro do Sul aqui vou dizer da minha região aqui porque é o que a gente acabou convivendo quase que diário, né? Mas Cachoeiro do Sul a gente teve propriedades que perderam o grão que estava armazenado, perderam o silo, perderam o trator, perderam a casa, perderam a produção, perderam tudo. O prejuízo é gigantesco. Como é que uma pessoa, um produtor desses vai ficar na atividade agropecuária, vai viver, vai sustentar a sua família, se ele não tiver algum apoio, né? Se não tiver um crédito, não tiver uma prorrogação de dívida? Não tem como, é impossível. E a gente precisa sensibilizar todos os órgãos aí para que a gente possa ter esse alento que é o fundamental para que a gente consiga continuar produzindo e a gente precisa continuar produzindo. O Rio Grande do Sul é um estado que tem a sua base agrícola muito bem estruturada, muito bem fundamentada, que não tenham dúvidas que o PIB do estado vai ser afetado por esse prejuízo, obviamente tem prejuízo econômico que também afetou outras, né, atividades do estado, né, o comércio, todos esses outras áreas, mas no ano que tem estiagem, o PIB do estado sangra, infelizmente sangra. Um ano de estiagem, imagina esse aí que vai ter todos esses desafios aí, além das chuvas, ainda todo o comércio, boa parte do comércio afetada, boa parte da construção civil afetada, então virão tempos difíceis pela frente e a gente sabe que o agricultor ele tem muitas vivências não tão boas, né? Infelizmente tem vivências não tão boas, que ele tem muita resiliência e ele vai precisar de muita resiliência e vai precisar de todos nós, vai precisar de união para que a gente possa tornar o agro do estado pujante como deveria ser e como é quando a gente tem uma safra boa e uma safra que permita a gente colher o que a gente tinha de expectativa. Muito bem. Guilherme, quero te agradecer, né, pela tua participação nessa live.
Quero dizer para todos que estão assistindo que a Emater está aí, então, tá? Disponível, ela está aí para ajudar o produtor, que vocês procurem a Emater da sua cidade. A gente vai dizer lá no grupo também, para esse pessoal que precisa fazer os laudos, né, para que eles procurem esses profissionais dentro da Emater que estão dispostos. E que bom saber que a gente tem um órgão desse que está do nosso lado. Sabe, Guilherme, é muito bom para a gente entender que vocês, antes de tudo, já sabiam da nossa importância, enfim, mas que agora estão muito empenhados para que a gente consiga, né, fazer também, retornar a nossa atividade e para que a gente consiga dar essa volta por cima. É o que eu falo, a gente perdeu nossas lavouras e eu digo que isso é um patrimônio, isso para mim, pelo menos, era o meu patrimônio. E eu perdi mais de 50% da nossa área de produção que a gente não conseguiu colher, né? Então, quero te agradecer muito, tá? Também era para ser ontem, a gente transferiu para hoje a live, porque ontem estava numa correria, eu ainda estava em função de colheita, eu ainda não terminei de colher, mas daqui para frente só Deus sabe o que, que vai ser, né? E também quero te perguntar se a gente pode, se precisar de alguma informação, falar contigo para largar lá no grupo, né, que eu acho que fica melhor, porque daqui a pouco se a gente largar o teu telefone lá no grupo, você não consegue mais trabalhar, porque é muita gente perguntando, né? É 2.350 produtores, passam assim, né, eles ficam grade, como é, e aí a gente tenta buscar essa informação para que também a gente também não atrapalhe, não é que atrapalhe, mas que fique repetindo muita informação, larga lá dentro e todo mundo, né, pega isso aí e consegue ir para frente. Não, agradece o espaço, a oportunidade. É muito importante esse movimento, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. Contem com a Emater, podem contar comigo, com a instituição, sem dúvida nenhuma, ela é parceira do agricultor. A gente precisa estar unidos. Eu vou te passar essas informações, elas estão disponíveis no site. Sempre que sair, eu posso compartilhar com vocês. São informações públicas, podem usar à vontade. É importante que vocês divulguem. É importante que isso chegue ao maior número de pessoas que possam estar acompanhando, não o trabalho da Emater, porque o que representa ali esses dados não é só o trabalho da Emater de compilar, ir atrás da informação, ter a amostragem, mas é a realidade das dificuldades que a gente está vivendo. Então, a sociedade precisa saber disso, precisa chegar ao conhecimento da sociedade. E vocês que acompanham, né, a gente vai utilizando os espaços que nos são oportunizados nas mídias, na TV, nos rádios, nos jornais, para levar o que o agricultor vive. Eu acho que a gente, como instituição, como colega profissional da área, eu tenho o dever de levar o que o agricultor está vivendo para a sociedade que nem sempre conhece a dificuldade e a realidade que o agricultor passa, né? Então, é uma satisfação a gente estar aqui hoje. Eu te peço desculpas, ontem a gente estava corrido, o dia meu também, tu estava colhendo, eu estava correndo também. Hoje ficou um dia mais tranquilo para a gente conversar com calma e ficar à disposição. E que tenhamos outras oportunidades de a gente conversar e que, tomara que num futuro não tão distante, a gente possa estar aqui conversando sobre coisas boas, sobre, quem sabe, uma super safra como o que a gente esperava inicialmente nesse ano, né? Queria te agradecer, Guilherme, pelo seu tempo, pelo seu apoio, por passar essas informações para a gente. Vamos levar lá para os produtores do Movimento SOS. E obrigada também por trazer esse viés da Emater, que às vezes pode ser que muita gente nem saiba desses serviços que são prestados pela Emater. Então, ficamos muito felizes de você vir falar para a gente sobre isso e levar essa informação para mais produtores. Obrigada também pelo seu tempo, essa é uma hora de bate-papo. Foi muito importante para nós ter esses dados direto da fonte. Então, muito obrigada. Obrigado, Guilherme, por ter aceitado o nosso convite. Te agradeço mais uma vez, aí a gente é amigo de longa data. As portas aqui do movimento estão abertas para vocês. Tudo que precisar, a gente também está inteiramente à disposição. Não tenha a menor dúvida de que sairemos muito mais fortes dessa situação do que entramos. Nós, gaúchos, carregamos no hino aí, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Não será diferente dessa vez. Muito obrigado. Vamos lá, pessoal. Acho que a gente vai se unir todas as forças possíveis para ajudar, para estar do lado do agricultor, para trazer um alento nessa situação tão difícil que o nosso estado está vivendo, nessa situação tão difícil que as famílias estão vivendo. E a gente vai conseguir seguir conseguindo defender a agricultura, defender o agro do nosso estado, do nosso país, para a gente conduzir da melhor forma possível, né, o nosso estado aí para
um momento de glória, que com certeza virá logo ali na frente, a gente vai ter momentos bons de novo, e que, se Deus quiser e Deus permitir, a gente vai ter uma safra de volta pujante, com a força que a gente gostaria de ter nesse ano, e que o agricultor vai tá atuante e com as suas forças renovadas aí, e vai passar por cima desse grande desafio que o clima aí tem nos colocado. Agradeço mais uma vez aí a todos aí pela possibilidade de estar aqui com vocês hoje. Imagina, a gente que agradece. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que está aqui. Boa noite. Tchauzinho. Até a Bom, próxima. Até mais. Boa noite, pessoal. Até. Tchau, tchau. boa noite.